Bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Sem Evidência. Hoje a minha convidada é uma nutricionista, chama-se Andreia Morim e espero que fiquem até ao fim do episódio porque vamos falar sobre coisas muito interessantes. Antes de fazer entrar a minha convidada, deixo-vos um pedido especial, que é subscreverem o canal e deixarem o vosso gosto no episódio de hoje. Isto diz ao algoritmo do YouTube que isto é um conteúdo importante e ajuda a distribuí-lo mais. A quem já o faz, o meu muito obrigado. Posto isto, vamos começar. Olá, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, antes de mais, obrigada por teres aceito aqui o meu convite. É sempre bom obter aqui a experiência dos nutricionistas que estão nesta área, que eu estou mais da ótica dos curiosos e dos leigos que tentam aprender cada vez mais. Mas a verdade é que falar convosco que tratam pacientes e que conseguem ver os resultados e as dificuldades é muito bom. Por isso, obrigada por teres aceito aqui o meu convite. Obrigada eu pelo convite. É sempre um gosto também poder disseminar, no fundo, aqui informação numa área que me diz tanto, não é? Mas já lá vamos, não é? Sim, sim. Olha, eu queria começar pela pergunta que faço à maioria dos meus convidados, aliás, faço a todos os meus convidados, que é realmente o que é que te trouxe a esta visão diferenciada? Sempre trabalhaste nisto, nesta ótica, desde que te formaste, ou houve aqui alguma história pessoal, enfim, que te tenha trazido? Conta-nos aqui um bocadinho a tua história, resumidamente, para te conhecerem melhor. Olha, na realidade, eu já trabalho, eu já me licenciei em 2013, portanto, há 13 anos. E tive a sorte, porque sei que não é, pelo menos na altura não era, acho que agora também continua a ser mais ou menos a mesma coisa. Tive a sorte de começar logo a trabalhar, na área, clínica, que é a área que eu trabalho até ao dia de hoje, mas numa vertente muito de, podemos dizer, convencional, não é? Muito de, Sim. ok, de emagrecimento, contagem de calorias, fazer um plano hipocalórico, pronto, era num contexto totalmente diferente. E invariavelmente fui recebendo pacientes que, além da questão da perda de peso, tinham também outras questões associadas de saúde, não é? Desde doenças autoimunes, questões intestinais, mulheres em pré-menopausa. E comecei a perceber que a abordagem que eu tinha e que sabia aplicar não era suficiente para, no fundo, conseguir atingir aqui os objetivos das Claro. pessoas que me procuravam. E foi um bocadinho nesse sentido que eu comecei a procurar cursos, no fundo, ou seja, aqui outras formações complementares à minha licenciatura que me permitissem ter mais, conseguir dar mais resposta às necessidades dos pacientes que eu atendia. Na altura ainda muito homens, mulheres, adolescentes, portanto, não tinha aqui nenhum nicho definido. Foi nessa altura que eu encontrei então uma formação cá em Portugal de nutrição funcional e personalizada e comecei a ler, portanto, o conteúdo programático e eu pensei, é mesmo isto que eu preciso, eu acho que é por aqui. Pronto, inscrevi-me, fiz essa certificação, tivemos um ano e meio a fazer essa certificação, foi muito proveitoso, tivemos professores excelentes e foi aí que deu o clique de, ok, isto realmente faz todo sentido, portanto, toda aquela parte bioquímica que nós aprendemos na faculdade, naquela altura passou a fazer sentido, porque, muito honestamente, na faculdade aquilo que eu aprendi em termos, lá está, de fisiologia, de bioquímica, parecia que não eram coisas que estavam a acontecer no nosso corpo, pareciam que eram, pronto, era uma coisa que eu tinha que aprender, mas não sabia como aplicar. E quando fiz essa certificação em nutrição funcional, foi então que tudo fez sentido e pronto, e foi desde aí que foi mesmo o virar de chave para a minha atuação, portanto mudei completamente a minha forma de trabalhar e pronto, e desde aí fui sempre fazendo formações, agora um bocadinho mais direcionadas para a saúde da mulher, que é de facto Claro. o nicho que eu mais trabalho. Mas pronto, ou seja, não tem nenhuma história pessoal, foi mais uma questão de necessidade de perceber que, ok, isto não está a ser suficiente, eu preciso de Para dar mais a tratar. estas pessoas. Exatamente. A certificação que fizeste, podes dizer qual foi, se ainda está em vigor, mesmo para se outros profissionais nos ouvirem e quiserem fazer a mesma formação para começarem a abrir horizontes, não é? Certo. Sim, eu na altura fiz a formação com a NutriScience, que neste momento em Portugal já não existe. Eu Ok. tenho ideia que eles passaram para a Espanha e agora têm outro nome. Portanto,
a formação que eu fiz propriamente dita Já não já não é existe, possível mas fazer. com certeza existirão outras, não é? E as pessoas Sim, basta terem certamente. interesse e Sim, no Brasil, procurarem. lá está em Espanha, mesmo nos Estados Unidos, eles têm o Instituto de Medicina Funcional também, muito interessante. Então pode ser uma alternativa para quem procurar, se estiver à procura, aliás, Exatamente. aqui de Quem formações não complementares. procura é que não vai encontrar, não é? Portanto, as Ora pessoas bem, têm que ter aqui as dificuldades clínicas como tu tiveste e acaba por ser também uma história pessoal, não é? É a vivência da frustração dos pacientes e querer encontrar resultados. Muito sim, bem. no fundo. Olha, há aqui uma questão que é que normalmente a maioria dos pacientes que vocês têm, e também me vais confirmar, mas segundo a literatura, cerca de 90% das mulheres que têm queixas gastrointestinais têm endometriose. Há aí uma ligação entre o intestino, a endometriose, essas doenças assim. O que é que consegues explicar lá para casa? O que é que o nosso amigo intestino tem a ver aqui com a questão da endometriose? Olha, de facto, isto é muito claro do ponto de vista clínico. Esta ligação é muito clara, porque é muito comum mulheres com endometriose chegarem à consulta com queixas, gastrointestinais. Muitas delas até vêm com diagnósticos de síndromes do intestino irritável, por exemplo, e às vezes nem é bem uma síndrome do Pois, intestino irritável, é mesmo a endometriose. E existe efetivamente aqui uma ligação entre o intestino e a endometriose. Podemos começar, por exemplo, pela questão de se temos um intestino mais inflamado, sendo a endometriose uma doença inflamatória crónica, ou seja, o que é que isto significa em termos práticos? Significa que uma mulher que tem endometriose vai ter sempre um grau de inflamação crónica, portanto, para sempre, não é? Porque a endometriose até ao claro, momento não tem cura, não é? E o intestino pode ser aqui uma fonte de inflamação. Se tivermos um intestino, lá está, mais inflamado, um intestino desequilibrado, um intestino mais permeável, naturalmente isso pode influenciar a inflamação da própria endometriose e aumentar aqui a sintomatologia, nomeadamente a dor, que é muito comum, ou até mesmo a endobele, que é um dos sintomas que as mulheres mais se queixam, que é aquele inchaço abdominal, aquela barriguinha de grávida. O que depois também entramos aqui em algumas questões, porque muitas mulheres não conseguem engravidar ou estão a ter desafios com a gravidez, ou com a maternidade por causa da endometriose, mas depois têm que ouvir comentários de estás com uma barriguinha, não é? E é muito por causa pois é. desta inflamação associada à doença, então é uma situação muito chata de gerir. E depois tem um outro ponto que é a própria microbiota intestinal também influencia a endometriose, porque influencia o equilíbrio hormonal. O nosso intestino ele tem trilhões de bactérias, portanto, nós nunca estamos sozinhos, né? O Claro, intestino tem trilhões de bactérias e algumas dessas bactérias constituem aquilo que nós chamamos de estrobuloma, que é um tipo de bactérias que tem uma capacidade de influenciar os níveis de estrogênio. Portanto, essas bactérias elas conseguem ou promover a eliminação dos estrogénios pelas fezes, ou pelo contrário, reabsorver, portanto, promover a reabsorção, portanto, permitindo aqui também uma acumulação de estrogénios no organismo. Então, se a endometriose é uma doença que é dependente de estrogénios, portanto, ela acaba por se alimentar a estrogénios, quando eu tenho um desequilíbrio da microbiota intestinal, esse desequilíbrio pode estar, de certa forma, a alimentar a endometriose. Portanto, nesses casos, aquilo que nós precisamos de fazer em termos de abordagem é, de facto, tratar aquele intestino, portanto, claro. promover o equilíbrio das bactérias intestinais para, por consequência, promovermos então o equilíbrio dos estrogénios e tentarmos que a doença não progrida por excesso, portanto, por acumulação dos estrogénios no organismo. Então é aqui que o intestino também acaba por ter esta influência. E depois há um outro ponto também, que é o facto de 70% do nosso sistema imunitário estar localizado no intestino. Ora, uma das teorias que explica o desenvolvimento da endometriose é de facto aqui uma disfunção do sistema imunitário. Portanto, parece que naquela mulher que desenvolve endometriose,
o sistema imunitário dela não está a ser capaz de identificar as células endometrióticas fora do local próprio. E, portanto, essas células têm a capacidade de se reproduzir e de gerar, então, aqui as tais lesões de endometriose. Portanto, sabendo que se houver uma otimização do funcionamento do sistema imunitário, pode ser mais fácil de haver esse reconhecimento dessas células e o próprio corpo conseguir eliminá-las de forma natural. Se houver este desequilíbrio a nível intestinal, isto vai influenciar o funcionamento do sistema imunitário e, consequentemente, a progressão da doença e a Ok. gravidade também É da um doença. ciclo que se retroalimenta. Sem dúvida, porque depois a própria endometriose também influencia, ou seja, esta dominância estrogénica típica, característica da endometriose, também influencia o intestino. Então é um bocadinho aquela história de não sabe muito bem quem é que nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, mas sabemos que ambos se retroalimentam. Sim, é mesmo essa a Claro. palavra. Uhum. Nós falamos aqui muito, e eu nos outros episódios com os meus convidados temos-nos focado aqui um bocadinho na questão da comida, porque a comida é que depois vocês também vão conseguir utilizar para trabalhar essa microbiota e fazer com que ela funcione a vosso favor para ajudar o paciente. Mas há aqui um conceito que eu ainda explorei pouco e que gostaria que tu nos falasses um bocadinho, que é o tema das substâncias nocivas que estão à nossa volta, que são chamados disruptores endócrinos. Este assunto tem vindo a ganhar alguma magnitude e reconhecimento até na literatura como possível gatilho para muitos problemas, uma vez que estas substâncias entram aqui em conflito com o nosso organismo. Queria que nos explicasses, assim, começando pelo básico, primeiro, o que é isto dos disruptores endócrinos, que para quem nos ouve lá em casa e que nunca ouviu falar sobre isto, o que é que são os disruptores endócrinos e quais os principais problemas que eles podem causar à nossa saúde? Olha, isto parece um palavrão, não é? Disruptores endócrinos, parece ser uma coisa muito elaborada, mas na realidade não são mais do que moléculas que no fundo vão confundir o nosso sistema hormonal. Portanto, a endocrinologia está associada a hormonas, disruptor, disrupção, não é? Que é uma quebra. Portanto, é muito fácil de desmontar estas palavras e de perceber que então estes são moléculas que confundem então o nosso sistema hormonal. Ora, no caso, por exemplo, da endometriose ou de outras doenças, por exemplo, cancros da mama responsivos a estrogénios, hum, por exemplo, o aparecimento de miomas, não é necessariamente uma doença, mas miomas, tudo isto são condições de saúde muito associadas à tal dominância estrogénica, ou seja, ambientes mais pró-estrogénicos, ou mais estrogénicos no organismo, tendem a promover o desenvolvimento deste tipo de condições. Ora, os disruptores endócrinos podem contribuir para esta dominância estrogénica, porque muitos deles têm, de facto, aqui uma ação semelhante aos estrogénios no nosso organismo. Então, é como se estas moléculas que existem no meio ambiente conseguissem entrar dentro do nosso organismo, seja porque ingerimos, seja porque respiramos, seja porque tomamos, enfim, e conseguem se ligar aos nossos receptores hormonais e emitir uma resposta que normalmente é desadequada. Por isso é que lhe dizemos que é disruptor endócrino. Mas lá está, são moléculas muito semelhantes que têm esta capacidade de emitir uma resposta do organismo. E isto, naturalmente, vai trazer aqui algumas consequências. Por exemplo, lá está, novamente, no caso de quem tem endometriose, aquilo que vai acontecer é que a exposição contínua a este tipo de moléculas pode levar ao agravamento da doença. Mas, por exemplo, também está descrito que menarcas em idade mais precoce, portanto, a primeira menstruação, quando vem muito cedo, pode também estar associada a uma maior exposição da criança ou da adolescente a este tipo de moléculas. Ok? Ok. Portanto, no fundo, é aqui um papel muito abrangente daquilo que estas substâncias podem causar no organismo. Mas também gosto de deixar aqui também o disclaimer que é, ok, vamos com calma, não é preciso vermos perigo em todo lado, não é? Porque às vezes depois também há este stress muito Claro. associado a isso e é preciso também desconstruir um bocadinho esta questão. Sim, porque a verdade é que nós, quer queiramos, quer não,
o mundo onde vivemos está automaticamente cheio de toxinas em tudo o que nós ingerimos. Epá, foi a nossa pegada, foi o que fizemos e agora temos que viver com Sem isso. dúvida. E eu acredito que o nosso corpo, a longo prazo, será capaz de criar os seus próprios mecanismos. O pior é que foram muitas toxinas num curto espaço de tempo e, portanto, o nosso corpo lá se vai à adaptação, porque isto é muita coisa. Portanto, não entrando nessa banalização e numa demonização da vida, do cotidiano que temos, que agora parece que as pessoas, o que está na moda é aqueles vídeos que nós vemos que a pessoa vai para a fazenda, desiste da sua vida, vai cultivar a sua própria comida e isto é vendido quase ali como uma promessa de que vai resolver todos os seus problemas e muitas vezes isto não é execuível para a grande maioria das pessoas, não é? Portanto, por amor de Deus. E Sim, portanto, sem dúvida. sem fazermos aqui esta alteração de ir para a fazenda, viver lá isolado de tudo e criar galinhas e cultivar a comida, como é que nós, é possível, primeiro, é possível viver num mundo destes que nós temos moderno e não ser assim refém destes químicos? É possível até darmos alguns passos práticos para começarmos a reduzir esta carga de disruptores endócrinos no nosso dia a dia e desintoxicar o nosso ambiente, porque eu acredito que nós, desintoxicando o nosso ambiente e estando mais livres deste tipo de substâncias, o nosso corpo até nem precisa propriamente de um grande detox, não é? Para a maioria das pessoas, não é? Haverá pessoas que precisam de tratamentos mais focados e mais, portanto, as pessoas que vos procuram provavelmente serão um exemplo disso, mas no nosso dia a dia, para a pessoa comum que quer fazer disto uma prevenção a longo prazo, o que é que nós podemos começar a fazer aqui na prática, no nosso dia a dia, para reduzir esta carga e começar a tornar o nosso ambiente um bocadinho mais clean? Olha, é isso que eu costumo dizer sempre em consulta. Quando falamos sobre este tema, eu noto muitas vezes que é um tema que amedronta um bocadinho as pessoas, porque de repente lá está, vem perigo em todo lado, e de facto, se nós pensarmos dessa forma, efetivamente há perigo em todo lado, não é? Nós saímos de casa, estamos sujeitas à poluição dos carros, e portanto só por aí Só aí. já é um problema. Mas o que é que vamos fazer? Acabar com os carros no mundo? Não dá, não é? Portanto, isso não é sequer uma opção. Portanto, falaste aí num ponto importante que é eu devo me preocupar não só com a própria exposição, mas também com aquilo que eu dou ao meu organismo para ele conseguir fazer o processo de limpeza, porque fala-se muito do detox, mas de facto nós estamos a toda a hora a fazer detox. Nós temos órgãos específicos para isso, mas também precisamos de dar ferramentas para que esses órgãos consigam funcionar bem, não é? Nomeadamente o fígado, é aqui o nosso órgão, o metabolizador por excelência, mas ele precisa de nutrientes para funcionar. Portanto, uma boa Claro. alimentação. Primeiro ponto para conseguirmos então garantir que está a existir este processo de limpeza de forma eficaz e contínua. Depois, como é que eu posso, então, no dia a dia, sem grandes complicações, diminuir a minha exposição a este tipo de moléculas? Olha, um dos que talvez seja aquele que se fala mais e que eu acho que se calhar as pessoas já estão mais atentas é a questão dos plásticos, até porque eu sinto que a Sim. própria indústria também já vai tendo essa noção. Então, diminuir aqui a utilização de plásticos. Principalmente quando estamos a falar de plásticos que são utilizados para manusear ou preparar alimentos. Por exemplo, caixas de armazenamento de plástico, trocar por caixas de vidro, por exemplo. Ou então usar aqueles copinhos térmicos que agora se usa muito, né? As pessoas usam muito para transportar as suas bebidas, o Cafés, chá, o sim. café, o que seja. Tentar optar por garrafas de inox, por exemplo, e não usar as de plástico. Os copinhos de café, daqueles das máquinas, se calhar no trabalho existem muito aquelas máquinas de tirar o café, não é? Mas se calhar podemos ter a nossa própria chávena de cerâmica ou de vidro e tirar o café com essa chávena ou sim, com essa chávena de cerâmica ou de vidro e evitar o plástico. Não mexer com a colherzinha de plástico, por exemplo. Materiais de confecção, sei lá, aqueles, quando nós estamos colheres para tirar a comida, aquelas colheres de servir, aquelas colheres, sei lá, de tirar a massa ou até mesmo de mexer os legumes, estamos a fazer um salteado, por exemplo. Não usar de plástico, usar sempre de inox, não é? De aço inox. Sim,
é E ainda preferível. há as de bambu também, as de colheres de pau que a avó usava antigamente, que também Sim, acaba por sim. ser É uma. assim, pessoalmente eu sou muito fã da colher de pau, mas do ponto de vista da segurança alimentar, ou seja, enquanto estamos a falar portanto, de coisas mais públicas, tipo restaurantes e coisas assim, não convém utilizar as madeiras e assim, porque não é tão fácil de higienizar, mas em casa é totalmente ok, portanto, eu sou muito fã de colher de pau, é o que eu uso muitas vezes. E, portanto, os plásticos eu acho que é uma forma relativamente fácil. Outra coisa que as pessoas às vezes fazem muito é ter a garrafinha de água dentro do carro de plástico, não é? Vou ao café comprar uma garrafinha de água, vou deixar lá, até compro de 1,5 litro, que é para ficar lá durante mais algum tempo, não é? Problema, depois ao calor, o plástico, isto também é importante, que é tudo que seja calor promove mais a libertação destas moléculas, destes tais disruptores endócrinos para os alimentos. Então, aquela coisa de. Eu até tenho muitos taparoeiros de plástico, passando aqui a publicidade, mas tenho muitos taparoeiros de plástico em casa e de repente não me vou desfazer deles. Ok, mas pode utilizar para guardar, por exemplo, comida tipo fria, frutas, legumes já preparados. Não use, por exemplo, para guardar sopas, não use para guardar caldos ou comidas que tenham molho, porque lá está, a temperatura também vai promover aqui A esta, libertação. esta libertação mais rapidamente. Mas falamos do plástico, falamos, por exemplo, das certas antiaderentes, as frigideiras antiaderentes. Tentar evitar também, podemos trocar por frigideiras de cerâmica ou frigideiras também de aço inox. Há também quem use panelas de ferro fundido, também pode ser uma opção, a menos que seja alguém que tenha problemas de excesso de ferro, mas de uma forma geral Claro. pode ser também uma opção. Ahm, Às vezes perguntam, mas eu só tenho frigideiras antiaderentes em casa, o que é que eu faço? Eu vou deitar tudo fora e vou comprar novo? Não precisa, tente garantir que a frigideira antiaderente, ou seja, que o antiaderente está intacto, a Tacto. partir do momento em que estiver riscado, então aí vamos rejeitar e substituir por uma nova. Portanto, de repente eu não tenho que deitar tudo fora que tenho em casa e comprar novo, até porque estamos a falar de um investimento muitas vezes elevado e às vezes não há essa Sim. possibilidade. Outra coisa, por exemplo, que as pessoas usam muito são ambientadores em casa, que também é uma coisa muito fácil de não usar, não é? Deixarem de ter essas velas, esses Os difusores com cheirinhos. Temos que ter cheirinhos, cheirinho em exatamente. tudo. Exatamente, todas as divisões têm um cheirinho, não é? Então eu aconselho muito a tentarem limitar isso. A própria utilização de perfumes, se calhar podemos deixar só para ocasiões mais especiais. Não precisamos de pôr perfume todos os dias, nem usar perfume como se estivéssemos a dar um banho de perfume, não é? Ahm, Também reduzir aqui um bocadinho os cosméticos, a utilização de cosméticos. Agora há muito aqui uma cultura do skincare e quanto mais produtos eu utilizar, melhor. É E verdade. até isto até se está a estender a uma idade muito jovem, que é também um bocadinho assustador, não é? Sim. As meninas começam muito cedo a colocar imensos produtos. Então, simplificar também um bocadinho aí. Idealmente optar por marcas um bocadinho mais naturais, mas se não for uma opção, pelo menos reduzir a quantidade de passos e de produtos que se coloca. Acho que são assim algumas coisas que não exigem aqui grande dificuldade, ou seja, não exigem grande esforço da nossa parte, não são muito difíceis de aplicar, mas podem fazer toda a diferença, não é? A Claro. questão, por exemplo, dos legumes, falaste dos alimentos que podem ser também um veículo, é um facto. Quando nós consumimos alimentos, por exemplo, legumes e frutas fora da época. Naturalmente vão ser legumes e frutas com mais teor deste tipo de disruptores endócrinos. Então, preferir da época, se não der para consumir biológico, está tudo certo. Então, vamos usar os legumes e as frutas da época, porque naturalmente, se são da época, vão ter menos Menos teor carga de de. pesticidas e essas coisas assim Sim, também. sim, sim, porque muitos deles, lá está, são efetivamente. Disruptores endócrinos. E é desta forma que nós conseguimos diminuir a carga, porque não existe só um, existem tantas moléculas diferentes, não é? Pois é. Às vezes as pessoas dizem assim, mas não há estudos suficientes. Ok, não há estudos, mas ninguém estudou o efeito cumulativo, não é? Não há Pois, estudos daquela molécula em específico, não há estudos daquela molécula em específico, mas e o efeito cumulativo? Isso nunca ninguém estudou, não é? Então, se eu puder, exatamente. no meu dia a dia, diminuir a minha carga, com estas estratégias tão simples, que eu acabei de dar, acho que é muito fácil de fazermos essa, Sim, essa sim. diminuição. Sim, eu concordo plenamente e falaste aí em algumas questões, essa questão das análises que são feitas mesmo nos aditivos alimentares, enfim, dava para falar aqui sobre isso toda a manhã, porque
pá, nós não conseguimos ter um estudo, os estudos nutricionais por si só, e sabes disso melhor que eu, que são muito Não, complicados de fazer. Há muitas variáveis e depois a tendência dos estudos é isolar uma variável e testar aquela variável porque têm mais controle sobre tudo o que acontece. E, portanto, correto. estar a estudar a interação de todos os aditivos que nós comemos ao longo de um dia é impossível. E, portanto, nós quando estudamos, esta molécula lá está, é segura. E o resto que estamos é muito complicado. E aqui na questão das crianças, que estavas a falar, na questão das crianças e da exposição em tenra idade a esta questão das maquilhagens, das pinturas, dos cremes, é absurdo porque eles crescem primeiro com uma ideia completamente distorcida do que é a beleza, do que é a naturalidade, e só por aí já começamos a ter algumas questões que entramos aí na parte da psicologia e pronto. É um tema mais complicado de tratar. Mas além dessa questão, da questão da imagem, da autoimagem e da percepção, temos aqui esta questão da exposição precoce a estes disruptores endócrinos. E muitas vezes as crianças, que seremos também nós um bocadinho vítimas disso, não é? Porque chegamos à idade adulta e nós, se calhar, na nossa idade não tínhamos este conhecimento, e aparece uma doença autoimune, aparece um problema que se calhar já esteve lá a chocar desde tenra idade e nós nunca fomos ver aquilo. E, portanto, estes disruptores endócrinos são catalisadores de muitas doenças e essas doenças que estamos a falar, portanto, endometriose, e queria aqui falar noutra também, que é aqui portanto, a síndrome dos ovários poliquísticos, que eu não sei, mas parece-me que esta semana teve aí uma mudança de nome e eu acho que o Foi nome, ontem eu ontem. lançado na The Lancet, sim. Exatamente, eu ontem ouvi uma endocrinologista também a falar sobre isso, que eu até abri aqui um site, Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina, porque, e a pergunta que eu te queria colocar é exatamente nesse sentido. Este nome já nos dá aqui uma visão que parece um bocadinho mais abrangente, porque quando nós ouvimos falar em SOP, parece-nos que o problema é só nos ovários, que só as mulheres que têm quistos nos ovários é que podem ter SOP, e portanto o problema parece que não é só dos ovários e não é só dos quistos dos ovários. Portanto, explica aqui aos nossos ouvintes como é que este problema dos síndromes de ovário, da síndrome de ovários poliquísticos é na verdade muito mais profundo, e se quiseres até falar um bocadinho sobre este novo nome e o que é que isso significa também para a medicina, enfim, para vocês também, profissionais de saúde, o que é que isto pode aqui traduzir de mudança, de melhoria, enfim, para quem nos está a ouvir perceber um bocadinho. Olha, eu fiquei muito contente quando vi esta notícia, porque de facto a SOP nunca foi uma doença dos ovários, nenhuma condição dos ovários, ou nunca foi só. Sempre foi uma doença metabólica. Ahm, e a mudança deste nome também permite abrir aqui mais, eu diria, portas para uma maior compreensão do próprio diagnóstico, não é? Facilitar, no fundo, o próprio diagnóstico, porque é isso que estavas a dizer. Muitas mulheres com SOP nem sequer têm quistos nos ovários. Portanto, de repente, imagina o cenário, tu dizes assim, olha, eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários poliquísticos. Ah, então tens quistos nos ovários? Não, não tenho. Como assim? Não é? Porque, de facto, o próprio nome, síndrome dos ovários poliquísticos. Agora, a própria palavra síndrome sempre mostrou, porque a síndrome é um conjunto de coisas, não Claro. é? Uma síndrome é um conjunto de coisas. Portanto, sempre mostrou que, de facto, não é uma coisa que fica só ali limitada aos ovários. E a mudança deste nome eu ainda não sei bem exatamente, mas é qualquer coisa Eu metabólica, não estou é? aqui com uma página aberta ao lado, porque isto é Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. Eu estou aqui a abrir um site da Globo, não sei até que ponto é que isto é fidedigno, não abri nenhum artigo nem nada, mas parece-me que bate com o nome que eu ouvi ontem, porque isto foi muito recente. Sim, 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 foi lançado ontem oficialmente, acho que já se ia falando, mas oficialmente foi lançado ontem, numa revista e pronto, eu também apanhei tudo assim muito Claro, recentemente, mas é isso, ou seja, a síndrome, mais de 70% dos casos de síndrome dos ovários poliquísticos estão associados a uma condição, um desequilíbrio, metabólico chamado resistência à insulina. Portanto, resistência à insulina é a hormona que pega no açúcar que está no sangue e coloca dentro claro. das células. O que é que isto tem a ver com os ovários? Não é? Porque que
estamos só a falar, se há uma síndrome em que mais de 70% dos casos tem uma resistência à ação da insulina, porquê que se olha só para os ovários? Ah, se não tem quistos nos ovários, não tem SOP. Não, não, totalmente errado, não é? Temos que estudar mais. E a mudança do nome vem precisamente permitir aqui esta visão Claro, mais abrangente desta própria condição. Não só pela população geral, mas também dentro da própria comunidade científica, o que é ótimo porque acho eu que vai facilitar muitos diagnósticos, não é? Vai também valorizar muito queixas das pacientes, que muitas vezes também é algo que nem sempre acontece. Portanto, eu fiquei muito satisfeita com esta mudança. Acho que vai permitir também aqui melhorar a própria abordagem que se faz à síndrome. Não é? claro. Portanto, até agora era muito ok, se tem síndrome dos ovários poliquísticos, não menstrua, então vai tomar a pílula e isso regula. Já sabemos perfeitamente que a pílula não regula o ciclo menstrual, quanto muito vai mascarar aqui muitos dos sintomas da própria SOP. Eu acho que vai deixar de ser um bocadinho isto que está a acontecer neste momento para, ok, então vamos estudar um bocadinho mais o que é que poderá estar aqui a causar Claro, estes porque, sintomas. porque depois E há vários fatores, não é? Que estão ali por trás da SOP, agora com um nome novo, mas haverão ali muitos fatores. Falaste nessa questão da resistência à insulina, mas se calhar haverá poucos profissionais que estudam isso, não é? sim, eu acredito que sim, até pela minha própria experiência. A maior parte das pessoas que chegam até mim é com a solução da pílula, não é? Porque pronto, Pois, porque normalmente o sintoma é eu não tenho menstruação ou as minhas menstruações são muito irregulares. Ok, então vamos fazer a pílula e depois a pessoa acha de uma forma errada que o facto de ter uma hemorragia, que no caso nem é uma menstruação, é uma hemorragia de privação causada pela pílula, porque o problema está resolvido. Mas não está. Então, faz sentido que o profissional de saúde explique e saiba exatamente aquilo que está a sugerir, o que é que vai acontecer e que na realidade não é bem uma solução. Porque a pessoa não pode ficar contente só porque tem uma hemorragia todos os meses. Na realidade, o problema continua lá. Só está claro. a ter hemorragia e achar que tem menstruação. Mas lá está, a pessoa não tem que ter este conhecimento. A mulher não tem que ter Claro, este nós, conhecimento, não nós é? bebemos do que vocês nos mandam fazer, não é? Os médicos, os nutricionistas, e portanto. Sim, sem dúvida, É sem difícil dúvida. estar a colocar este peso nos pacientes, não é? Felizmente, e acho que as redes sociais já trazem isto, e eu tenho tido esta conversa com vários dos meus convidados, que as redes sociais já trazem muitas coisas boas e vão permitindo a que as pessoas cheguem a um profissional e veem o tipo de conversa que esse profissional está a ter e percebam a profundidade com que ele está a ir à causa e à raiz dos sintomas. E por esse lado é muito bom. Mas depois temos que ter médicos que deem resposta e que vão lá estar procurar as causas, porque se calhar uma pessoa com excesso de peso, que muitas vezes está relacionada a esse problema da questão da insulina que estavas a falar, de uma resistência à insulina, se calhar dão a pílula, mas não falam dos hábitos de vida nem do que a pessoa deveria fazer para emagrecer, para resgatar toda essa, começar a diminuir a inflamação, pronto, que estará associada a essas Até porque doenças muitas base. vezes a própria perda de peso pode ser uma solução para a irregularidade dos ciclos, por exemplo, não é? Ou para a Claro, questão do pelo, ou para a questão da acne, que são sintomas muito comuns na SOP, não é? E às vezes a perda de peso é importante. E é claro, importante que nós, profissionais de saúde, e falo de médicos, como falo de nutricionistas, como falo de outros profissionais de saúde, tenhamos este conhecimento e esta sensibilidade para falar sobre isso mesmo, sobre o estilo de vida. Olha, se calhar perder peso poderia ser uma boa estratégia para si. Como é que é a sua alimentação? Se calhar procurar um nutricionista, ou treina, não treina, se calhar procurar alguém que a possa ajudar nesse sentido. No fundo, trabalharmos de forma multidisciplinar, não é? Porque não existe a claro, pílula mágica, não existe só uma solução. E quando falamos de condições crónicas, como é a questão, por exemplo, da SOP, é muito importante que haja alteração dos hábitos de vida, não é? Do estilo de vida. Porque se é crónico,
aquilo que eu estou a fazer, que eu escolho fazer todos os dias, naturalmente vai ter influência. E estamos a falar de alimentação, mas posso falar também de gestão de stress, posso falar de sono, Sim, sim. sedentarismo, lá está. Portanto, são todo pilares do estilo de vida que devem ser otimizados quando eu estou a falar de condições crónicas, sejam elas doenças ou desequilíbrios, não é? Porque a SOP não é uma doença, é um desequilíbrio. Mas é importante que nós, profissionais de saúde, chamemos a atenção para isso mesmo, porque às vezes a pessoa também acha que lá está, que vai ter ali a solução milagrosa e que pronto, e que está tudo bem, não precisa de Sim, fazer mais. eu acho que o melhor para os pacientes era sempre ter uma pílula mágica, até para o exercício Claro, sem físico, que a esforço. maioria de nós pratica porque tem que ser, não é? Não é por Sem dúvida. propriamente amor, eu falo por mim também. E uma pílulazinha para aquilo fazer efeito e nós não temos que treinar era espetacular. E como as pessoas têm todos esses desejos, oferecer ali uma pílula em troca da cura da SOP, da endometriose, o que for, Era era incrível. perfeito, não é? Mas Ainda não não há. existe. Até à Não data, pelo existe. menos. Estávamos aqui a falar dos hábitos de vida que realmente são pronto, um calcanhar daqueles para muita gente, não é? Exige mudança de pensamento, adaptações nas rotinas, exige deixarmos muitas vezes os mimimis que eu acho que todos nós temos, porque acho que todos nós, por muito bem que façamos uma coisa, nós podemos sempre melhorar e aí é que está o bom do processo de autoconhecimento e de melhoria, é que nunca chegamos à perfeição porque vamos sempre aprendendo mais e querendo ser melhores todos os dias. Mas aqui na questão dos hábitos de vida, se calhar o que tem mais impacto nestas doenças que estivemos a falar será realmente a alimentação. E nos processos de perda de peso, há muitas pessoas que recebem uma lista normalmente do que não comer e a pessoa fica muito. Às vezes a proibição é o que nos dá mais vontade de. E eu queria, vou usar aqui um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas a verdade é que resume um bocadinho o que eu procuro que me ajudes aqui a explicar aos nossos ouvintes. Há alguma lista de alimentos assim essenciais, não os que não devemos comer, mas sim os que não podem faltar numa dieta anti-inflamatória? Quais seriam assim os teus imprescindíveis? Eu não gosto muito deste termo da dieta anti-inflamatória porque nós somos todos diferentes e acredito que às vezes o que será anti-inflamatório para um pode ser inflamatório para o outro, mas acho que percebes o meu objetivo aqui com a minha pergunta. Sim, sim, sem dúvida. E acho também que a palavra dieta ainda tem uma conotação muito negativa e acho que quando as pessoas ouvem dieta, pensam, ok, isto vai começar e quando é que acaba? Não é? Quando é que isto termina que é para eu poder voltar ao que era antes? Sim, 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 sim. Então, eu também não adoro esse termo, embora seja um termo altamente disseminado, principalmente no caso das pacientes que eu recebo na endometriose, vem muito com esta questão da dieta anti-inflamatória, mas existe muito isso. E tu falaste aí num ponto, antes ainda de irmos a essa tal lista, falaste aí num ponto importante que é a mudança de hábitos. Há duas coisas importantes que eu gostaria de destacar, que é para nós conseguirmos mudar hábitos, nós também temos que estar com o mindset certo, e tu falaste sobre isso. Sem dúvida. Muitas vezes nós não estamos preparadas para o esforço que a mudança implica, e muitas vezes colocamos essa responsabilidade no outro. Seja no profissional, seja no PT, não é? No personal trainer, seja no nutricionista, seja no médico, achamos que o facto de termos uma consulta ou de fazermos um treino, que é isso que nos vai fazer mudar, e isso não vai acontecer se nós não tivermos com o mindset certo, porque vai durar uma semana, duas e depois não, não, É não. aquela da motivação, estamos com a motivação toda e depois aquilo desce e acabou, lá se vai. Sim, 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 sem dúvida. Ou seja, nós não podemos pôr essa responsabilidade no outro, no profissional de saúde. Devemos ter a certeza de que aquilo que nós de facto precisamos vai, pode não ser fácil de implementar, não é? E depois há outro ponto, que é, nós quando somos crianças, tendemos a fazer aquilo que queremos. Claro, com os nossos pais sempre de Claro. retaguarda, não é? Pais ou cuidadores, de uma forma geral. Quando somos adultos, e tu falaste aí desta expressão dos mimimis, quando somos adultos, eu não posso achar que vou fazer só aquilo que me apetece. Era tão bom. Eu tenho, eu tenho que fazer aquilo que eu sei que é bom para mim. Por exemplo, falaste da questão do exercício físico. Eu também odeio treinar. Neste momento estou numa fase de hiato, portanto estou já aqui a ser muito honesta, estou numa fase de hiato, mas quero muito retomar. De qualquer das formas,
Eu não gosto de treinar. Eu treino porque tem que ser. Quando É, me vem a eu igual. consultar, mas eu não gosto de comer legumes. Ok, mas estou com uma pessoa à minha frente, adulta, que sabe que comer legumes vai fazer bem a X, Y, Z. Não dá para fazer um esforçozinho, não é? Percebes? Ai, não gosto de legumes. Esse mimimi, parece uma criança, não é? A Sim, falar, sem mãe, eu dúvida. não gosto. Ok, pronto, mas não somos crianças. Nós sabemos porque é que temos que fazer aquilo. A criança tem que se explicar o porquê, não é? A um adulto não temos que explicar. Quanto muito o profissional explica e a pessoa tem essa informação, portanto, depois é uma escolha dela fazer ou não fazer, não é? Claro. Pronto. Portanto, só deixar aqui estes dois pontos. Mudança de mindset muito importante e tentarmos não dar desculpas farrapadas, não é? Fazer o que é preciso ser feito e não só aquilo que queremos. Em relação a listas, tocaste aí num ponto também muito importante, porque é uma das coisas que eu falo muito nas minhas palestras, que é as pessoas, quando vêm, à consulta à procura de uma abordagem anti-inflamatória, vêm muito com aquela coisa do que é que eu não posso comer, mas preocupam-se muito pouco com aquilo que devem incluir. E muitas vezes aquilo que eu vejo quando depois faço o diário alimentar, depois vou ler o diário alimentar, é que as pessoas já retiraram o glúten, já retiraram os laticínios, já retiraram a soja, comem muito pouco açúcar, mas depois a alimentação, por exemplo, os pratos principais, o almoço e o jantar, é arroz cozido com frango grelhado. Ok, onde é que estão os anti-inflamatórios desta refeição? Não existem. Nós temos dois grandes grupos de alimentos que são altamente anti-inflamatórios e antioxidantes e que são dados pela natureza. São as frutas e os legumes. E é das coisas que mais falham no nosso dia a dia. A fruta eu gosto, mas tem o handicap de ter o açúcar. Então, por exemplo, quando estamos a falar em excesso de peso, a questão da resistência à insulina, a fruta não pode ser consumida assim à balda, não é? Não posso comer 10 peças de fruta por dia, mas posso comer, É, por tudo exemplo, o que é 10 em peças. excesso faz mal. Caímos aqui nessa, Sem nem dúvida, 8 nem sem dúvida, 80. sem dúvida. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de 10 porções de legumes, à partida vai correr tudo bem. A menos que haja ali alguma questão intestinal, mas pronto, mas isso já estamos aqui a É diferenciar um entrar bocadinho. em particularidades. Exatamente. Mas é isso, ou seja, eu vejo muito pouco disto. Principalmente os legumes. As pessoas preocupam-se muito em garantir que o prato tem carne ou peixe, em garantir que o prato tem arroz, batata ou massa, mas depois acompanham, por exemplo, quando acompanham, com uma salada de alface e duas rodelinhas de tomate. Isto não é um aporte de legumes. Não é. Nós temos que, podemos até fazer uma saladinha com uma base de folhas, tudo certo. Podemos até trocar a alface por rúcula, que nutricionalmente é mais interessante, mas depois eu tenho que garantir que essa salada tem outros legumes com maior densidade nutricional. Por exemplo, tomate, pepino, beterraba, couve roxa, pimento, azeitonas, por exemplo, abacate. Ok? Claro. Então, eu tenho que garantir não só a presença de legumes, eu já estou a falar só nas refeições principais, que acho que é aquilo que é o mais fácil de incluir, Sim. e falei das saladas, mas posso falar também dos legumes cozinhados, salteados, assados, etc. Mas também garantir diversidade. E quando eu falo de diversidade, falo de cor. Eu digo muitas vezes que nós devemos promover o comer o arco-íris, não é? Olhar para os nossos pratos e ver pratos com cor. Porquê? Porque cada cor representa diferentes moléculas antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, quando nós temos um prato mais colorido, estamos a garantir uma maior diversidade desse tipo de moléculas. Lá está, conseguimos que a alimentação seja de facto aqui um veículo de, de baixar esta inflamação que já existe, porque eu tenho uma endometriose ou até tenho uma doença autoimune, por exemplo, onde também existe esta inflamação. Claro. Consigo garantir que a alimentação está de facto a ser anti-inflamatória. Mas falo dos legumes, posso falar também, por exemplo, do consumo de peixes ricos em ômega 3, que também o consumo de peixe sabemos que está bastante diminuído de uma forma geral, né? As pessoas tendem a Sim. comer muito mais carne. Quando consomem peixe, também nem sempre são fontes de ômega 3, então estou a falar, por exemplo, da sardinha. Estamos agora a entrar numa fase muito, muito Sim, boa para das a sardinha, sardinhadas. né? Sem dúvida. Falo, por exemplo, da cavala. Gosto muito de dar estes exemplos de peixes mais pequeninos, porque depois também conseguimos diminuir aqui, eventualmente, a ingestão de mercúrio, que em peixes Sim, grandes, que pode ser mais exatamente. desafiante, conseguirmos contornar essa situação. Mas temos, por exemplo, o salmão, o selvagem, óbvio. O atum também é uma boa opção, mas lá está, são peixes um bocadinho maiores.
Outra coisa que podemos usar e abusar, e nós aqui em Portugal eu acho que temos um bocadinho esse conceito, embora eu tenha a sensação que a tendência é usar sempre as mesmas coisas, que são as especiarias e as ervas aromáticas, altamente anti-inflamatórios, altamente antioxidantes. Tendemos a usar quase sempre as mesmas coisas, não é? O alho, o pimentão doce, não é? O colorau, a pimenta preta, ok, tudo bem, mas existe uma variedade tão grande, então vamos acrescentar também cor aos nossos pratos com as especiarias. É muito fácil, se nós procurarmos assim imagens de mercados em Marrocos, vemos aquelas cores todas, né? Aquelas É especiarias todas. espetacular. É incrível, então há tantas cores diferentes e lembrar sempre que cada cor é uma molécula que pode, que está a comunicar com o nosso organismo de forma diferente. Não é? Então vamos a utilizar estas coisas que temos à nossa disposição, que a natureza nos dá e que é tão fácil de incluir, não é? Ok, eu até Sem, não sem posso não dúvida. gostar dos legumes no prato. Ok, comecemos por uma sopa, é uma coisa tão portuguesa, portanto acho que Sim, sim, a vamos sopa lá já fazer sopa. resolve até muito dos mimimis das pessoas, não é? Porque Sim, fazer um creme de legumes pouco cozinhado, tudo triturado e incluir muitas vezes acaba por facilitar ali quem não gosta dos legumes, que é, pronto, que é uma coisa que eu ainda hoje uso cá em casa quando não há, quando os miúdos não gostam dos legumes, porque às vezes não gostam dos legumes que eu estou a fazer, e por muito certo. que eu, por exemplo, espargos, eu faço espargos salteados que eu e o meu marido gostamos muito, mas os miúdos não acham muita piada aquilo. Agora, eu obrigo-os sempre, ponho lá um fiozinho daquilo e digo: olha, isto é tipo esparguete, para os ir obrigando a provar. E pá, mas numa refeição dessas em que eu faça uma carne, um arroz ou uma batata e uns espargos, eu tenho que lhes oferecer uma sopa, senão invariavelmente a refeição deles vai acabar por ficar ali um bocadinho incompleta. E eu acho que a Certo. sopa acaba por ser uma boa tática mesmo para as pessoas assim mais mimizentas que não gostam de legumes nenhuns e acaba por ser simples de. Sim, é uma dica que eu dou. Quando as pessoas me dizem que não gostam de determinados legumes, ok, então esconda na sopa. Não é porque na Não se sopa nota? não se nota, exatamente, quando não se vai fazer uma sopa só com um legume, não é? Eu não Pois, gosto de berinjela. Ok, também não vou fazer uma sopa de berinjela, não vou fazer um creme de berinjela. Posso lá colocar a berinjela, e coloco outros legumes. E é uma forma muito fácil de disfarçar aquilo que claro. nós gostamos menos. E ok, no prato vai aquilo que eu gosto mais. Está tudo bem. Portanto, o importante é realmente que estejam presentes. Se não der para ser as duas coisas, a sopa e os legumes no prato, então uma das coisas. Já é ok, já é ótimo. Sim, e tu falavas aí na questão das especiarias, que eu confesso que antes de começar com esta brincadeira, para mim foi uma brincadeira há 6 anos, começar a quase a ser nutricionista, assim de um ponto muito leigo, nutricionista de mim mesma, entre aspas, não é? Porque eu só usava o alho, o colorau, o sal e às vezes um bocadinho de pimenta. E eu tenho realmente, porque nós quando pensamos nos micronutrientes, aquilo que vocês falam em micronutrientes, de facto, muitas vezes o nosso corpo precisa de pequenas dosagens disso por dia, dessas coisas todas que nós vamos buscar aqui e ali. E, portanto, ao incluir essas especiarias, já vamos buscar pequeninas doses. Eu comecei a usar a mostarda em grão, num moinho, e a moer aquilo. Epá, ficam uns sabores espetaculares. A cúrcuma, o caril, os orégãos a temperar as saladas, que era uma coisa que eu nunca tinha explorado, aqueles orégãos secos. Sim, Epá, que ótimo. coisas que nós só quando começamos a colocar, mas de facto, voltando àquilo que estávamos a falar lá atrás, dos mimimis e da mudança de mindset, porque é preciso até ir às compras e passar no corredor das especiarias que eu nunca passava, não é? É preciso mudar estas pequeninas, ok, vamos experimentando umas de cada vez e forçando-nos a isso, porque realmente quando nós falamos assim parece tudo muito fácil, mas depois na rotina nós já estamos tão formatadas para fazer certas coisas que até nos esquecemos dessas pequenas coisas e eu acho que quem nos estiver a ouvir convidava as pessoas hoje, esta semana quando forem às compras, a passarem pelas especiarias e comprarem uma especiaria nova para experimentarem. Sim, olha, em relação a isso, eu às vezes em consulta proponho a utilização de especiarias de uma forma geral e as pessoas ficam muito, mas eu não sei usar. Pois, Inventar. Inventem só, não há uma regra. Normalmente nos frasquinhos das especiarias diz lá para peixes, ou para carnes, ou para massas. Eu, Andreia, portanto, esquecendo aqui a função de nutricionista, eu, Andreia, eu não ligo nada a isso. Eu cheiro e penso assim: isto é capaz de combinar com esta comida que eu estou a preparar. Então vou pôr um bocadinho. bota, Estamos sempre a medo, claro, que se não sei o claro. sabor, se não conheço, se não sei como é que vai ficar, não vou
carregar a comida com aquela especiaria em específico ou com aquela erva em específico. Vou a medo, vou colocando um bocadinho. Ok, até ficou bom, da próxima vez até vou experimentar mais um bocadinho. Não tem que haver uma regra, não existe essa coisa de o pimentão doce é só para uma coisa, a pimenta é só para outra. Não, vocês podem Claro. combinar de acordo com aquilo que mais gostarem, dos sabores que mais vos fizer sentido. Está tudo certo, está tudo, não há uma regra. Exatamente. Eu lembro-me que as avós, quando cozinhavam, e às vezes vinham os assados para a mesa, e aquilo tinha montes de ervas lá de cima, era alecrim, era tomilho, Uhum. era coisas que a gente tinha que estar a tirar aquela erva toda de cima da comida para depois conseguir comer. E os nossos assados perderam um bocadinho isso. Também porque nós, não é, vivemos nos apartamentos, não dá para lá ter vasos por todo o lado, e a Mira, nós nem Certo, sequer tem paciência para estar a cozinhar isso. Mas então vamos aproveitar que a indústria já secou as ervas aromáticas e elas estão ali e têm na mesma alguns benefícios nutricionais. Obviamente que o ideal seria colher na hora, mas vamos nos adaptar às modernices que temos e, portanto, óbvio. É, o não. feito é melhor que perfeito, não é? Eu Claro, digo sempre, exatamente. consistência acima de perfeição. Exatamente. Olha, estamos aqui a terminar, mas antes de terminarmos, realmente queria que nos desses um conselho para quem nos vê e que está aqui com algum problema de saúde relacionado àqueles que estivemos a falar, ou não, não é? Porque os mais variados problemas de saúde normalmente têm todos um bocadinho a base do que estivemos a conversar aqui. Um conselho para quem nos vê e um livro que tu achas, que possas recomendar aqui aos nossos ouvintes. Olha, um conselho. Eu vou deixar um muito específico porque eu acho que isto continua a ser necessário dizer e repetir quantas vezes forem precisas, que é não normalizar a dor menstrual. É muito comum, cada vez menos, espero eu, mas é muito Sim, comum hum, chegarem à consulta mulheres que viveram durante anos com dor menstrual, sem que essa dor fosse ouvida. E, portanto, vamos deixar de normalizar a dor menstrual. Ter dores menstruais incapacitantes não é normal. Ter dor durante a menstruação não é normal. E, portanto, se não conseguimos resposta num sítio, vamos procurar noutro noutro e noutro e noutro até conseguirmos ter uma resposta. Porque não é a mulher foi feita para sofrer, faz parte de ser mulher, quando engravidas isso passa, na menopausa a coisa resolve. Sim, ok, mas não faz sentido eu viver assim. Todos os meses não faz sentido eu estar sujeita a este tipo de dor. claro. Isto tem que haver aqui uma justificação, portanto, procurem respostas. Este é um mais específico para as minhas pacientes, aliás, para as mulheres, muito por causa das pacientes com endometriose que eu atendo. E um outro conselho mais abrangente: nunca duvidem do poder do vosso estilo de vida. Pessoas que estão expostas ao stress, de forma crónica, pessoas que dormem mal de forma crónica, também normaliza-se muito. Eu durmo mal há anos, é assim mesmo. Não, não é. Não tem que ser. Pessoas que acham que a alimentação não vai fazer diferença nenhuma se comerem fast food todos os dias ou se comerem legumes todos os dias, que não vai fazer diferença nenhuma. Ah, Entendam que o estilo de vida, a forma como vocês levam a vida, é extremamente importante, não só para gerir condições de saúde que vocês já tenham, como também para prevenir outras que possam vir no futuro. Ok? Portanto, o nosso estilo de vida tem impacto e nós somos responsáveis pelo nosso estilo de vida. Não é um médico que vai mudar, não é um nutricionista que vai mudar, não é o PT que vai mudar. Somos nós. Quanto muito temos essa orientação, mas a responsabilidade é nossa. Claro. Ok? Portanto, seriam estes dois conselhos que eu gostaria de deixar. Em relação ao livro, olha, vou recomendar dois. Posso? Sim, 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 sim. Sim. Pronto, vou recomendar dois. Que são dois livros que falam sobre o mesmo tema. Chama-se O Teu Corpo, a Tua Casa, que é da Bárbara e o Belo. E Uhum. o outro é O Não É Só Sangue, da Patrícia Lemos. Ok. São educadoras menstruais e eu acho que são livros que todas as mulheres deviam ler, porque ainda há muita iliteracia em relação àquilo que é a menstruação, o ciclo menstrual, o que é que acontece, o que é que não acontece, a própria gravidez, não é? Aquela coisa de engravidei sem querer. Sem Pois. querer.
Não é bem assim, não é? Portanto, se nós estivéssemos atentas aos sinais que o corpo dá, saberíamos Porque é exatamente. que engravidámos? Pois, Exatamente. Exatamente. E eu acho que é algo que ainda se promove muito pouco. Eu própria, numa altura da minha vida, tive uma questão de acne muito agressiva e fui ao médico de família, ele prescreveu uma pílula, e eu tomei a pílula toda contente da minha vida, pois, sabia lá, pronto, queria que era que ele resolvesse, sem sequer saber que a pílula, isto, pronto, se calhar é um bocado vergonha de dizer, mas eu era jovem, não sei lá, tinha pai interessa. 17 ou 18 anos, sem sequer saber que a pílula ia ter impacto no meu ciclo menstrual. Eu não sabia. Eu achava só, ok, vai resolver o meu acne, efetivamente resolveu, eu continuava a menstruar, muitas aspas, 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 portanto, a ter hemorragia Pois. de menstruação todos os meses, e fui à minha vida e a coisa resolveu-se e fiquei a tomar a pílula durante anos. Portanto, ainda há muito esta iliteracia. E eu acho que são dois livros que, de facto, ajudam nesta literacia sobre Claro. ciclo menstrual. E acho que todas as mulheres deviam ler. E mães, se tiverem mães aqui a ouvir-nos, que tenham filhas também, ahm, na altura da adolescência, eu acho que é um bom presente para lhes dar. Sim, eu acho que, sobretudo quem tem filhas em casa, não repetir o que as nossas mães repetiram connosco. Coitadas, elas fizeram o melhor que podiam com o Sem dúvida. conhecimento que tinham, mas eu sofri exatamente o que tu sofreste. Eu não era por causa do acne, eu era por causa da dor menstrual. Eu tinha dores menstruais terríveis. O que é que a minha mãe faz? Leva-me à ginecologista. O que é que a ginecologista faz? A pessoa ainda nem sequer tinha iniciado a A atividade vida sexual, ainda sexual, estava a sim. anos de luz. E pimba, vai uma pílula. E eu tomei a pílula anos. Eu tomei a pílula até ter o meu primeiro filho, sei lá, foram 15 anos, enfim. Sim, porque E depois é aquilo, não é? Uma pessoa dá como dado adquirido e pronto. sim, aquilo até era Quando quiser fixe. engravidar, Depois, não tiro. depois uma pessoa ia de férias e continuava a tomar para não ter o período, e enfim, tanta asneira feita, mas pronto. Portanto, acho que estes livros e esta literacia aqui nestes assuntos são muito importantes para as mães não repetirem o que as nossas repetiram, que mais uma vez fizeram o melhor que podiam com o conhecimento que tínhamos, mas nós podemos fazer melhor com o conhecimento que temos. Eu não tenho filhas, tenho filhos, mas tenho sobrinhas e acho que disseminar este conhecimento é muito importante para que não se repitam os mesmos erros e espero que os profissionais de saúde que nos estejam a ver, que já estejam numa nova vibe, que não seja pílula para toda a gente e vida que segue. Sim, sim, Andreia, sem dúvida. onde é que te podem encontrar para consultar contigo, seja presencial ou online, e quais as tuas redes sociais para que possam acompanhar o teu trabalho? Olha, neste momento eu tenho uma equipa, portanto sou eu e mais três nutricionistas, trabalhamos todas na área da saúde da mulher, cada uma depois acaba Boa, por ter a sua área de especialização dentro da equipa. Trabalhamos essencialmente online, portanto os nossos serviços são online. claro. Ahm, Podem encontrar-nos onde? No nosso site, portanto, andreamorimnutricionista.com, ou então no Instagram, andreamorim.nutricionista, onde partilhamos conteúdo gratuito, baseado Claro. em evidência científica, relacionado com estes temas que acabamos de falar aqui, e, portanto, espero poder ver-vos por lá. Resta-me agradecer-te por este bocadinho, por este conhecimento que estiveste aqui a partilhar connosco. Obrigada eu, Patrícia. Um beijinho muito grande e olha, também parabéns aqui por esta tua iniciativa. Acho que é sempre bom termos cada vez mais pessoas a falar sobre temas que não Sim. são tão disseminados e Falados, sim, sim, sim. é As importante. pessoas gastam muito tempo nas redes sociais, mas muitas vezes perdem tempo a ver conteúdo que não acrescenta nada. E eu acho que Uhum. tudo o que trouxer literacia em saúde só tem a agregar. E, Sem dúvida. portanto, acho que nos Sim, devemos sim, sim, juntar sim. e fazer este Pacientes tipo. informados, não é? Eu digo sempre que eu gosto muito quando os pacientes vêm com muitas perguntas e com muita informação, porque dá ali mais pica na consulta e pronto, e acho que é totalmente válido que as pessoas já venham com a informação do lado delas. Claro. Olha, um beijinho e um resto de um bom dia e boa semana para ti. Beijinho, Adeus. obrigada. Obrigada.